Meus irmãos, graças a Deus. A espiritualidade maior trabalha da alta hierarquia espiritual até o nível mais baixo, num esforço grandioso de formar dentro das consciências espirituais dos diversos níveis o conceito espiritual de um espírito grandioso em processo de evolução e que assim consiga atingir o seu objetivo principal, que é ultrapassar as camadas da luz. Quando falamos camadas da luz, falamos as várias frações que a luz tem até chegar na essência maior. E assim, são projetadas essas energias de conhecimento em todo o universo, onde espíritos encarnados e desencarnados absorvem essas informações para que possam colocá-las em prática. Espíritos de uma natureza espiritual também elevada, mesmo desencarnados, também se esforçam para também subirem os seus degraus espirituais. Então, o processo de evolução, ele não se limita ao estágio terreno. Ele é universal, ele é infinito, pois sempre há algo a aprender, sempre há alguma coisa a ser conquistada por todos os espíritos em seus diversos níveis. Dentro do estágio terreno, buscamos a nossa adaptação a um sistema espiritual, mesmo estando encarnado. E a maior dificuldade enfrentada pela espiritualidade maior é convencer o espírito encarnado que ele é um espírito em processo de evolução, e não um ser terreno vivendo em funções de conquistas físicas. E a grande dificuldade da espiritualidade maior em trazer essa informação, instalá-la dentro da consciência de cada um, de tal forma onde eles chegam a ponto de projetar individualmente em cada ser, levá-los aos planos espirituais, energizá-los. O espírito então assume uma consciência plena e está convicto. Quando desce, retorna para dentro do corpo, a mente física embaça e aprisiona a mente espiritual. E todo aquele propósito grandioso que o espírito fora do corpo tem, quando entra dentro de um corpo, ele é sufocado. Mas por que isso está acontecendo? Porque dentro do corpo físico, o espírito ele precisa de liberdade para que ele possa soltar suas informações, soltar sua inteligência. Ele possa dominar com sua consciência espiritual o estágio, a fração da consciência física. E para que ele possa alcançar esse ponto, a parte física, a natureza humana tem que colaborar com o próprio espírito. De que forma vamos colaborar? São os sentimentos puros, o combate interno para não processar informações negativas dentro da mente, o combate interno para não ter sentimentos de ordem negativa, por pequenos segundos que sejam, por pequenos instantes que sejam. Então, tudo aquilo que contamina o espírito, que destrói as suas células espirituais, que destrói todo o planejamento que ele construiu para a sua evolução, a natureza humana que lhe pertence, que deveria ser o seu instrumento de evolução, às vezes ou sempre cria-se peso e obstáculos. Mas por que isso ocorre? É a falta de formação de uma cultura espiritual dentro da consciência humana terrena. Os seres não são espiritualizados. Eles são doutrinados para uma espiritualização, mas a doutrina não os transforma em seres espiritualizados. O ser espiritualizado, ele convive com a espiritualidade durante todo o tempo. Ele está ali conectado, ele está sentindo, ele está convivendo em seus pensamentos, em seus sentimentos. E assim, o seu espírito sobrepõe aos seus sentimentos, aos seus sentidos, ou seja, aos sentidos da natureza humana. Mas quando os sentidos da natureza humana predominam sobre o todo, aí tenho certeza, o seu espírito está aprisionado dentro de si mesmo, dentro do seu casulo mental. Não podemos deixar para que ocorra apenas em pequenos momentos do dia o tempo de dedicação à elevação do nosso espírito, o tempo de dedicação à tentativa de uma conexão espiritual. Ela tem que ser mais frequente, mais constante durante o dia, para que você se torne, em determinado ponto, habituado, acostumado
a conviver com a espiritualidade como um fato comum. Não vamos deixar somente nos momentos que precisamos invocar a presença da espiritualidade. Não vamos buscar a atenção da espiritualidade somente para os nossos interesses físicos, para as nossas realizações do mundo físico. Vamos buscar a atenção da espiritualidade durante todo o momento para a libertação do nosso espírito dentro de nós mesmos. E assim, o seu espírito, estando livre dentro do seu corpo e sentindo a espiritualidade maior e se valendo do magnetismo do seu corpo, ele se abastece. E aí ele distribui energia. Ele transforma o ambiente onde ele está. Ele destrói os miasmas mentais que rodeiam o ambiente onde ele se encontra. Então, o que você consegue fazer com isso? Apenas conviver e sentindo a espiritualidade se elevando. E cada vez que você faz isso durante o tempo, com maior habitualidade, você vai conseguindo fazer com mais leveza, com mais alcance. E as respostas vão chegando a você mesmo. E você vai conseguindo compreender de fato quem você é e como você é. E assim as coisas vão acontecendo. Então vamos compreender, existe uma ciência espiritual. E essa ciência espiritual ela pode ser aprendida e pode ser vivida. Olhe, façamos uma comparação. A ciência física, ela se aprofunda de tal forma que surpreende na parte da medicina, na parte da tecnologia, em outras partes do interesse humano. Mas aquilo que é do interesse humano é pensado, estudado e descoberto. E então o ser humano descobre para si próprio a decodificação de grandes conhecimentos e se surpreende. Porque ele não consegue descobrir para si próprio como manter o positivismo do seu magnetismo ativo e viver ao mesmo tempo no plano espiritual e no plano físico. Irradiando luz, sendo luz. Então é a dificuldade de se descobrir, de se transformar. E olhe, não deixemos para depois, porque o magnetismo do corpo ele é de uma preciosidade muito grande. Saber utilizá-lo enquanto estamos encarnados é grandioso em favor do nosso espírito. Quando então chegar o momento de termos de devolver a nossa matéria física para a natureza terrena, que possa o nosso espírito ter partido para o plano espiritual com o maior número de conquistas para si próprio. A leveza, o conhecimento, a elevação da inteligência espiritual, a projeção dentro de um centro mental universal maior. Tudo isso é uma conquista que o espírito faz enquanto ele está encarnado e pode ser feita. E lembre-se disso. O que é que você precisa para fazer isso? Vontade. O desejo, a vontade, o interesse. E depois, amor, humildade e gratidão a Deus. E assim você vai conseguindo se transformar e fazer a maior conquista que um ser pode fazer na sua passagem terrena. A maior descoberta, que é em favor do seu próprio espírito, que é em favor do seu próprio ser, que é para a sua eternidade. Graças a Deus. Agradeço vocês pela dedicação.